Pessoal, vim falar com vocês no sentido de tranquilizar quanto ao decreto do governador, dia 29 de maio, emitido este decreto de retorno das atividades estudantis das aulas no Maranhão. Muitos pais muito preocupados com esse retorno, isso é legítimo, muitas pessoas com medo da pandemia do coronavírus. Aqui na Ilha de São Luís começa a melhorar, mas no interior a situação ainda é extremamente complicada. Bem, vamos falar sobre o retorno das aulas. Primeiros pontos a destacar: o retorno vai respeitar a autonomia das instituições. O que quer dizer isso? A escola que seu filho estuda, a universidade que você frequenta, elas têm autonomia para dizer se retornam dia 15 ou não. E como vai ser essa sequência de abertura da educação? Todo mundo de uma vez? Não, começa-se com cursos de graduação e pós-graduação, onde tem adultos, pessoas conscientes que podem seguir melhor as medidas socioeducativas e higiênico-sanitárias. E depois, ensino médio, adolescentes, eles conseguem ter uma resposta melhor a essas medidas também. E aí, terceiro, quarto lugar, a gente vai pensar o ensino fundamental, o ensino infantil. Outras instituições, como as instituições de idiomas, instituições de educação complementar, como essas situações, elas são feitas de uma maneira mais individualizada e por faixa etária, claramente. De toda forma, a retomada vai ser regionalizada e sequencial, o que quer dizer, não é obrigado todas as regiões do Maranhão reiniciarem suas aulas ao mesmo tempo. Onde estiver muito alta a pandemia do coronavírus, os indicadores forem desfavoráveis, não vai ser aberta essa temporada de retorno às aulas. Então, no retorno, importante destacar que nós vamos seguir também protocolos de segurança. Quais são? Vão ser distribuídos obrigatoriamente kits de higiene e desinfecção. E além de tudo, o principal, como é que a gente reduz a aglomeração nesse momento? Principalmente reduzindo o quantitativo de alunos por turma. E aí você vai pensar, impossível fazer isso. Não é impossível. A gente está vivendo uma era que as aulas estão sendo feitas por EAD, a gente vai precisar fazer um planejamento remoto também para complementar. Nós vamos muito provavelmente fazer o quê? Dividir uma turma e passar atividades à distância para que a gente consiga fazer uma complementação, que se chama de metodologia híbrida. Outros cuidados estão previstos aí no decreto para todo mundo seguir. Temperatura aferida diariamente. Para quê? Para rastrear aqueles casos suspeitos de infecções que podem ser coronavírus. Então, isso é uma medida importante. Outra coisa extremamente importante, eu vou fazer uma pausa aqui para a gente falar sobre aspectos emocionais e familiares. Gente, vai ser fundamental os diálogos das escolas com as famílias. Vai precisar de muita orientação. A gente vai precisar conversar muito com as famílias, orientar, checar as condições da criança no retorno, como elas vão voltar desse período de confinamento, se foram expostas a algum tipo de violência nesse período dentro dos seus lares. Tem muita coisa para a gente tratar em relação principalmente às crianças e aos adolescentes. A Rede Estadual de Educação vai promover acolhimento social e a gente também vai protocolar um projeto de lei que trata justamente disso também na rede privada, essa obrigatoriedade de fazer esse acolhimento, esse monitoramento de como foi a pandemia. Casos, como a gente já falou, de violência doméstica, violência infantil contra adolescente, todos eles serão monitorados no ambiente escolar no retorno. A gente precisa fazer isso. Outro ponto importante, terá de ser feita uma avaliação diagnóstica para identificar a defasagem de aprendizagem e possibilitar o encaminhamento para reforço escolar. Nunca antes na nossa vida a gente precisou tanto de uma abordagem individualizada dos alunos para poder retomar esse tempo, que não diria que foi tempo perdido, mas que foi um tempo de grande dificuldade. As medidas estabelecidas nesse decreto, elas visam o retorno gradativo das atividades pedagógicas. Você não precisa se preocupar, ninguém vai ser forçado dentro de uma sala de aula de uma vez, se sujeitando a risco de contrair uma doença como coronavírus. Até o dia 14 de junho, diariamente, as condições epidemiológicas vão ser avaliadas em todas as regiões do Maranhão. E aí sim, vão ser fixadas datas de retorno conforme os níveis da pandemia nas diferentes regiões, para que a gente possa tranquilizar os estudantes para um retorno seguro às aulas. Fiquem tranquilos, ninguém volta para a sala de aula no Maranhão sem segurança.